Aí eu lanço a pergunta para vocês, porque até um dia desse eu não sabia diferenciar a diferença entre pobreza e humildade. Que as pessoas, é muito interessante a gente passar isso para os Boa, telespectadores, boa. porque as pessoas confundem a humildade. A humildade é diferente de pobreza. Porque existem dois tipos de pobreza. Existe a pobreza de espírito e a pobreza financeira. Então muita gente acha que uma pessoa humilde é por conta de ser pobre financeiramente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, até numa pregação com o padre dizia: humildade, meu filho, não é você não ter condições financeiras, não, porque você é pobre mesmo. Você não tem condição financeira. Você tem condições de mudar essa situação. Porém, naquele momento você não tem condições financeiras. Aí, humildade e pobreza já são duas coisas totalmente distintas. Como, assim, como com todo respeito, como vocês têm mais bagagem do que eu sobre os assuntos, então, para vocês falaram o seguinte: falaram a respeito da humildade e falaram também a respeito de como pedir a Deus com humildade, sem a soberba. Aí eu lanço para vocês dois. O que seria ser humilde? Até um exemplo de todos os santos, não existe nenhum santo da Igreja Católica que não tenha sido humilde. E como pedir, fazer esses pedidos, não só a graça divina, como se livrar de algumas coisas, ser santo, diga assim, até graças temporais, graças que você necessita, uma graça financeira, uma graça intelectual, passar num concurso, passar enfim, uma necessidade temporal sua. E eu lanço para vocês o que seria humildade, o que seria uma pessoa humilde, e o que seria pedir com humildade a Deus. Assim, né? A exemplo de São Pedro, né? Que veio de uma família bem piedosa, né? Que seus pais o acabaram educando na fé, né? E também eles eram, segundo como contra o próprio texto, né? Lá em cima, eles não tinham lá muitas posses, né? Isso não impediu ele de fazer tudo que era possível, né? E eu penso que tudo que é possível fazer, ele justamente está ligado na humildade, que é ligado diretamente à verdade. Já dizia Santa Catarina, né? Não, Santa Teresa de Jesus, ela já dizia: a humildade e a verdade são duas coisas que são praticamente sinônimas. Mas como assim? O que humildade teria a ver com verdade? O seu estado de reconhecer a si próprio, que é a razão da própria nossa própria oração, não é verdade? Como diz aquele evangelho, né? Que tem o cara que se gabava, né? E o cara que ficava lá atrás, né? Olha, o fato é o seguinte: entendendo a natureza de Deus, entendendo a sua natureza, tipo, se você se colocar de verdade na oração, entender quem é Deus, né? E saber que você está lidando com o maior supremo de todos, entendeu? Vai colocar você automaticamente numa condição, você vai se sentir. Eu me lembro que uma vez eu fiz até uma experiência parecida com essa, e tipo assim, de procurar meditar, meu Deus, eu diante de Deus, o que eu sou, a única coisa que me deu vontade de fazer foi de ficar rente ao chão. Não tem condições não, pô. Se tu parar para poder refletir a respeito do que é Deus e o que é tu, meu irmão, tem como não, você não consegue pensar em outra coisa a não ser na grandeza de Deus e na sua miséria, não. Entendeu? Deus sabe o que você precisa. E se você for humilde o suficiente para dizer: Deus, me concede só o que você acha que eu mereço. O que me é necessário para que eu consiga alcançar o teu desejo, que é a minha salvação. Ou seja, tá entendendo? Tipo assim, o que Deus quer da gente, meu irmão, é nos salvar. Se a gente vai escolher ser salvo fazendo Uber, tirando Xerox, sendo professor de filosofia, sendo programador, entendeu? Isso é indiferente. É uma coisa que eu peço bastante a Deus, assim, com muita frequência. Senhor, dá-me a graça de viver a tua vontade. Entendeu? E que eu me coloque, entendeu? Submisso a ela quando ela aparecer diante de mim. Que eu consiga compreender que a sua vontade é aquilo que às vezes vai contra o que eu quero. Né? Porque muitas das vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra. A gente não entende, como o caso da empresa. Tá entendendo? Mas a gente quer insistir naquilo, não porque vai dar certo, vai dar certo. Essa questão de autossuficiência, eu sempre fui bastante autossuficiente. Né? Eu nunca gostei de depender de ninguém para nada. Por isso que eu sempre procurei tentar entender e aprender sobre várias coisas, para que eu não precisasse depender de tudo, de tudo, de tudo. Entendeu? Mas aí, com o tempo, né, Deus vai trabalhando isso daí. E assim a gente vai se colocando necessário do outro, para que o outro me ajude, né? Tá entendendo? Uhum. Então, tipo assim, para encerrar também esse meu comentário, que eu também quero passar para frente, né? Se Glaucio quiser comentar alguma coisa nesse sentido, Bruno também, a gente segue aí Uhum. depois para comentar. Não, na verdade, sim. Vou falar um pouco sobre essa coisa da humildade só, sobre especificamente a riqueza e a pobreza. E eu quero que a gente fale no final, porque tem tudo a ver com a última Sim, sim, matéria, sim, sim. né? Vai ser bom, a Vocês gente vão ver, volta nisso aí. vocês vão ver que ele vai falar exatamente sobre isso. Mas sobre a humildade, né? O que é humildade? Como Eduardo disse, a humildade está na verdade. Ou seja, o que é que significa isso? A falsa modéstia
não é humildade. Isso está muito claro. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou programador e a minha comunidade está precisando de um programador para colocar, sei lá, um site da paróquia, alguma coisa assim e tal. Aí eu chego para Bruno e disse assim, Bruno, tu sabe programar, tu é programador? Aí tu, por humildade, entendeu? Por não querer aparecer diante dos outros, o que é bom, mas por humildade tu diz, não, que é isso, não, entendeu? Isso não é humildade. Humildade é, eu sei programar. Ah, tu sabe fazer isso aqui? Sei. Isso aqui, sei não. Entendeu? Isso é humildade. O que é humildade? Humildade é você, nada mais é do que você reconhecer o seu lugar na existência. Ou seja, a verdade. Aquilo que É a de verdade. Não é? É quando você entende, eu sei fazer determinada coisa, mas tudo aquilo que eu sei fazer, que eu posso fazer, isso eu posso fazer porque Deus me capacitou. Entendeu? Eu sei fazer sim. Deus me capacitou. Ele me ajudou, me dá a vida e tudo mais. É eu reconhecer, como você disse, que eu não sou absolutamente nada diante da grandeza de Deus. Nada, absolutamente nada. Certo? O pessoal diz, não, eu sou como um grão de areia. Não, nem grão de areia você é, porque a dignidade de Deus é infinita. Entendeu? E a sua... Você tem a dignidade de criatura, de um ser criado e tudo mais. Mas o humilde... Então, isso aqui é fundamental, né? O soberbo é aquele que não sabe o seu lugar no mundo porque ele olha a realidade com um filtro completamente distorcido. Porque ele acha que merece as coisas, ele acha que o mundo existe para Que eu servi-lo. tenho direito, né, irmão? Entendeu? Ele acha que o mundo existe para servi-lo. Ele não reconhece que ele é pecador. Não é? Não reconhece. Ele acha que é isso. Faça-se a minha vontade assim na terra como no céu. Esse é o lema do soberbo. Né? E o soberbo não precisa de Deus, porque ele já está cheio de si.